E aí, tem problema adoçante natural que seja? Tem problema você... É melhor então você substituir o açúcar por um adoçante? Tudo começou com a epidemia de obesidade, diabetes e a consciência de que o açúcar não faz bem. E aí surgiu uma avalanche de adoçantes. Então lembra da década de 80, 1980, começaram adoçantes como aspartame. Claro que até então já existia sacarina, outros adoçantes, mas aí apareceu o marketing do aspartame, que essa é a solução contra a obesidade, contra a diabetes. Aí depois, bom, então não, a aspartame não resolveu, vamos para a sucralose. Aí agora tem essa onda de adoçantes naturais. Vamos adoçar com xilitol, eritriol, esteviazídeo, rebaldeosídeo ou outros adoçantes naturais. Olha, esse aqui é foi adoçado com frutas secas, com ameixa seca nessa torta, não levou açúcar, levou mel, levou açúcar de coco, levou rapadura, levou agave. E eu quero falar para você que todos esses adoçantes, todos esses sabores doces podem ser problemáticos. A única coisa que muda é o problema. E muitas vezes tudo acaba recaindo no açúcar. Por quê? Porque nós estamos falando aqui do sabor doce, eu não estou falando aqui de carboidrato, de cortar carboidrato. Não é que eu não quero cortar carboidrato, é que esse não é o assunto hoje. O assunto hoje é como nós estamos adoçando as nossas coisas, quais são os adoçantes que a gente escolhe, se um é melhor que o outro. E o que eu quero falar para você é que nenhum é melhor que o outro, todos são igualmente problemáticos. Por quê? Pelo seguinte, em primeiro lugar, os artificiais todo mundo já tem uma ideia que não seriam bons. Depois começaram os artificiais mais novos, que estão mostrando também que alteram o metabolismo, alteram a flora intestinal. E agora, os adoçantes naturais, né? Os polióis, o eritriol e xilitol são os mais conhecidos. E até que nem eu falei, o rebaldeosídeo, o esteviazídeo, que afinal é uma planta, não se transforma em açúcar no corpo. Então como que eu consigo falar que também não é bom? Sabe o que é? O problema que esses ingredientes têm em comum é o sabor doce, que não deveria ser abusado por nós, mas nós estamos abusando do sabor doce, provavelmente por conta do próprio açúcar que a gente foi acostumado na infância, e aí a gente quer agora na fase mais adulta mudar esse costume e substituir. E aí a pessoa simplesmente, ao substituir, não muda o hábito. E ao não mudar o hábito, uma das coisas que não muda é o teu gosto. Você continua gostando daquele docinho criminoso que tem naquele lugar que você vai na sobremesa. Você ainda continua gostando daquele outro doce que você come na festa, o outro doce que quando alguém prepara para você, e assim vai, as coisas se acumulam. Por um tempo você consegue adoçar com aquele adoçante. Só que se você só fizer isso, você meio que ocupou a vaga de estacionamento no teu estilo de vida, nos teus hábitos, que era ocupada pelo açúcar, por aquele adoçante. O que vai acontecer? Por um tempo você vai fazer isso. Por quanto tempo? O tempo que durar a tua dieta. Passou esse tempo, você vai querer voltar a comer aquele doce que você gosta, aquele doce criminoso, seja aquele brigadeiro, seja aquela sobremesa. Ninguém está falando mal, só estou achando que a gente exagera. E é onde eu quero chegar. Se você não parou por um tempo, o teu hábito não tem como mudar. Ao passo que se você suspende para o sabor doce, por um tempo, vamos pegar 3 meses como um tempo bem razoável que você poderia fazer esse experimento em favor da tua saúde. Ao cabo desses 3 meses, uma das coisas que pode acontecer, com muita probabilidade, é você desacostumar as tuas papilas gustativas do sabor doce. Então o que vai acontecer? Quando a gente
come muito doce, nossas papilas gustativas começam a ficar mais ensurdecidas, vamos dizer assim. Elas vão ficando criando uma resistência. E aí você precisa que seja cada vez mais doce. Ao passo que você parar 3 meses, você volta depois a comer aquele doce que você gosta, você ainda vai gostar muito, só que na segunda garfada ou colherada, você vai pensar assim, nossa, isso aqui está muito doce, vou parar de comer, não vou comer tudo. Isso é uma mudança de hábito, estilo de vida. Você comeu só aquele pouquinho e já está satisfeito. Então o que eu sugiro não é a gente virar monge e parar completamente, mas minimizar. E para minimizar é importante parar por um tempo. Esse tempo, empiricamente, é bom que seja em torno de 3 meses. Qualquer pessoa que fale assim, olha, eu não consigo parar, eu simplesmente não posso parar por esse tempo. Essa pessoa tem que buscar realmente tratamento médico, porque ela está então declaradamente dependente. É uma substância que causou dependência nela, o sabor doce. Então, tirando essas poucas pessoas, você tem toda uma maioria que está incomodada com açúcar, está tentando substituir por algum adoçante. Agora está uma grande moda de falar de xilitol, eritriol e outros polióis, ou rebalteosídeo, esteviazídeo. E o que eu quero falar para você? Todos esses adoçantes podem ser problemáticos. O que eu convido você a fazer? Tira o sabor doce. De novo, não estou falando tira carboidrato, porque não é esse o assunto desse vídeo. Tira o sabor doce por 3 meses. Faz essa experiência. Coloca nos comentários o resultado. Assina o canal que a gente vai falar muito sobre, como sempre, estilo de vida saudável.